paz do Senhor esteja com todos. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu fico assim, tão maravilhada com o Espírito Santo. Eu fico tão maravilhada cada dia com o Espírito Santo. Porque a palavra que Ele colocou no meu coração desde ontem à noite não tem nada a ver com o que aconteceu aqui, até agora, neste momento. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus fez um mover maravilhoso aqui. E eu acredito que muitos, não vieram na casa essa noite por causa do tempo. Mas você vai levar a tua bênção, amém? Eu quero, antes de nós entrarmos na palavra, 2 recados. Vou pedir para o Carlos preparar aí, Carlos, por favor, a foto. Amém? Nós temos uma foto aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Que o Carlos aqui. Tá, irmãos? Os irmãos viram lá nos grupos, quem viu essa foto, tá? Essa aqui é a Ana Pontes. É uma grande mulher. Eu acho que ela tem 80 centímetros, 70, não lembro. Ela é bem pequenininha. É só o testemunho dessa mulher, irmãos. A gente quer ouvir muito tempo. Ela já esteve conosco há muito tempo atrás. A Adelina disse que faz uns 17 anos. Eu achei que era bem menos. Entendeu, irmãos? E ela estará conosco aqui nessa quarta-feira, porque aos domingos ela não tem mais agenda. E nós perdemos o contato com a Aninha, porque ela morava em outra cidade. E agora, há um tempo, eles moram aqui em Londrina. Porém, eles amparam. O esposo dela é pastor. Não lembro agora o nome dele. Pastor Osano. Eles são da Igreja Assembleia de Deus e a gente tem uma comunhão com eles, E nós chegamos a visitá-los porque quando a gente vai para Telêmaco, a gente passava uma certa cidade e eles moravam na beira da estrada, então a gente chegava lá, A casa dela é linda, muito arrumadinha, é tudo o marido dela arruma para ela e ela faz muito crochê, essas coisas, e ela vai estar aqui na quarta. Então ela vai trazer algumas coisas manuais que ela faz, tá, irmãs? Então você vem preparadinha para nós abençoarmos a vida dela, tá? Ela canta e ela prega. Vai ser improvisada aqui uma mesa, Já vou pedir para o Nil pensando aí, tem que ser uma mesa fortinha, tá? E é colocada, não sei se eles trazem uma baquetinha, que ela fica nessa altura aqui. Mas ela é uma bênção, tá, irmãos? Ela canta, ela prega, ela tem um testemunho, só um testemunho do casamento. Ela tem filho, ela gerou um filho, acho que ela já terminou a faculdade, não sei se ele se casou ou não, mas a gente vai saber na quarta-feira. Tem neto já ele, a menina está conversando com ela. Então, irmãos, veja o que Deus faz, Deus faz milagres. Então, talvez alguém que aqui tão desesperançoso hoje com algumas situações, olha para a vida dessa mulher, Até um tempo ela andou, depois ela não conseguiu mais andar. Ela é carregada. Esse esposo aí, Deus preparou para ela de uma forma incrível. E ele trata essa mulher uma vez, ela ficou na nossa casa e veio os dias antes, ele ficou uns 3, 4 dias para vir, E quando ele chegou, irmãos, ela já foi bem antes, pediu para a moça levar ela tomar banho, ela ficou toda perfumada, parecia uma boneca. Sentou na cama, e ele vestido rodado, e quando ele chegou, ele mal nos cumprimentou, E ele passou direto onde ela estava. A saudade era muito grande. Então, ele é assim uma bênção. Ela vai estar aqui conosco quarta-feira. Então, irmãos, convido alguém para estar aqui. Todos que estão aqui venham, não fiquem em casa para quarta, tá? Quarta começa às 8. Um outro recadinho, pode tirar, por favor, pode acender a luz dele. No domingo passado, no sábado passado, nós tivemos aqui a festa de missões. E no final, o Senhor tocou no meu coração para nós escrevermos alguns envelopes desses para a gente mandar para o Senegal. Tá? Os irmãos viram aqui um filminho rápido do pastor Sérgio Luna, que o irmão Gilberto preparou. E ele cuida de meninos e meninas, principalmente meninos, que são abandonados, Gilberto? Lá em Senegal. São centenas de crianças nas ruas empoeiradas. Essas crianças lá não
têm onde tomar banho, não têm onde comer, são obrigadas a estudar o Alcorão, elas não têm onde fazer suas necessidades fisiológicas, elas não têm onde tomar banho. Se para uma pessoa perto, uma bicicleta, uma moto, eles correm desesperadamente pedindo alguma coisa para comer, eles não pedem dinheiro. E o irmão Gilberto, é o líder do departamento de missões, já há alguns meses ele enviou uma oferta para lá, né, irmão? Ele enviou uma oferta que é resultado dos pães e dos cofrinhos, né? Que distribui para a gente trazer na ceia. E nesse domingo que passou, o Senhor colocou no meu coração de nós tirarmos uma oferta, né, especial para mandar para o Senegal. E o pastor até mandou um recado aqui para essa igreja, né? Ele tem conversado comigo, conversado com o irmão Gilberto. E se alguém não pegou esse envelope, é para trazer no dia 10, não importa, irmão. R$2, R$5, o que você quiser. Esse dinheiro não ficará aqui, nem as ofertas da festa de missões que já aconteceu. E especialmente esse envelope irá direto para o Senegal. Amém? Então, tem alguém que deseja? Depois, a Aline dá uma olhadinha. Vou pedir para a Aline dar uma olhadinha aí. E no final, os irmãos pegam com a Aline, tá bom? Ela vai distribuir no dia 10. Os irmãos, não sei se é dia 10 que a gente vai cair no culto, mas o culto próximo, né? Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra então, irmão. Se prepare que hoje vem chumbo grosso. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus, a gente fica pensando assim, né? O que nós vamos trazer? Desde ontem o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra, ela foi gerando um estudo da palavra de Deus. Sabe, irmãos? Hoje, essa palavra não será uma palavra de avivamento, porque veja como o Espírito Santo já fez, né? Não será uma palavra para evangelismo, não será uma palavra sobre cura, sobre libertação, mas será uma palavra para a igreja que espera a volta de Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus vai voltar, nós temos certeza disso. Quero estar falando nesta noite, irmãos. Pode começar a abrir a sua Bíblia aí, nós só vamos ler esse versículo e depois o Carlos Henrique ele vai colocar aqui, porque são alguns versículos, sendo uma palavra diferente, mas eu vou estar dando meu tempo, porque o tempo determinado para eu falar. Primeiro carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, nós vamos ler. Aleluia. 1 Timóteo, Glória a Deus. capítulo 4, versículo 1, a parte A. Acharam, irmãos? Se você não tem uma Bíblia, aproxime-se de quem tem, para que você possa confirmar essa palavra. Mas o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Vou ler só a primeira parte. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Amém? Não poderíamos dizer amém, né? Porque é tão difícil ler e ver que realmente é isso que tem acontecido. Quero estar falando nesta noite sobre apostasia. Apostasia. O que é apostasia, pastora? Apostasia é o declínio da fé. Apostasia é o declínio da fé. Apostasia é o declínio da vida com Deus. Apostasia, irmãos, é a pessoa ir se desinteressando pelas coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Vai ser muito direta essa palavra, né? Ou seja, apostasia é o abandono da fé que um dia foi professada.
Se cada um de nós agora pegássemos nossa condução, pegasse uma carona e a gente pudesse dar uma volta nas igrejas, entrar nas igrejas aqui na nossa cidade, quantas igrejas será que estariam lotadas, irmãos, e transbordando? Será que alguma igreja precisou colocar um telão lá fora hoje porque não coube as pessoas lá dentro? O que vocês me dizem, irmãos? Não. Sabe o que é isso, irmãos? É o fim dos tempos. Se cumprir a palavra do Senhor que diz que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé. É o abandono então da fé que um dia a pessoa professou. Um dia a pessoa disse: eu, Senhor, confesso que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor foi na cruz e derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Mas isso foi um dia. E aí, isso não acontece mais. A apostasia também é a profanação do sagrado, que um dia foi adorado. Irmãos, a coisa mais triste é você conversar com alguém que perdeu totalmente o temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus. Deus é justo, é. Deus, Ele faz a gente colher o que a gente planta, Ele faz. Aqui para frente eu vou falar um pouquinho, alguns textos da Bíblia falam que Deus se irou. Deus é amor, mas Deus se ira. E sabe, irmãos, a profanação do sagrado que um dia foi adorado. Quantas pessoas, irmãos, se desviam da verdade, do caminho do Senhor e profanam contra Deus, xingam Deus, blasfemam Deus, impedem com as suas palavras que outras pessoas cheguem a Deus. Ao invés de dar uma palavra de ânimo e dizer: não, é verdade, quando eu servi a Deus, eu era feliz. Muitas vezes a pessoa fala: não vale a pena. Isso, irmãos, é profanar aquilo que é sagrado, é ir contra o que a palavra de Deus nos ensina. A apostasia também é manifestada através da rebeldia. Sabe, da rebeldia aos valores morais. A pessoa se torna teimosa. A pessoa se torna obstinada. Se ela fala que é assim, é assim. Se ela fala assim: Deus não me ama mais, ou ela fala alguma coisa contra Deus ou contra a palavra, distorce a palavra de Deus, é uma pessoa que está em declínio da sua fé. Eu quero ser bem rápida, dois aspectos da apostasia: a teológica e a moral. Hoje é uma noite para a gente aprender, amém, irmãos? Amém. Hoje é uma palavra um pouquinho diferente. Amém. A apostasia teológica, ela se refere a gente abandonar ou se levantar contra o conhecimento de Deus e a sua palavra. Quando a pessoa conhece a palavra e ela começa a distorcer a palavra a seu favor. Vocês já viram, irmãos? Pessoas que pegam um texto da palavra para ela ter razão naquilo que ela fala, para ela ter razão naquilo que ela faz. Os irmãos estão entendendo a palavra do Senhor? Amém. É também perder o interesse pelas coisas espirituais. Quando a pessoa começa a entrar na apostasia, quando ela começa a entrar nesse declínio, né, da fé, que nem é assim, às vezes é assim, né? Ele começa a perder interesse pelos cultos. A pessoa começa a perder interesse pela palavra, pela Bíblia. Ela começa a perder o interesse da adoração. Como o Aline falou aqui, né? A gente não é cantor como eles estão aqui cantando. Mas a gente pode colocar o louvor na nossa casa. A gente pode estar ali fazendo o nosso trabalho e louvando o Senhor. Podemos glorificar o nome do Senhor. Mas quando isso não começa mais a acontecer na nossa vida, irmãos, é porque nós estamos, infelizmente, entrando no declínio espiritual, no declínio da nossa fé. A palavra do Senhor diz, segundo carta de Paulo a Timóteo, tem aí já, Carlos, 4, versículo 4, a parte A. Diz assim, quero que a igreja leia comigo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor.
falou para mim: você é muito radical. Sabe por que essa pessoa me chamou de radical? Falei: você acha mesmo? Eu acho. Sabe por quê? Por eu tentar manter a ordem e a decência aqui em igreja. E eu vou continuar assim até Jesus voltar ou eu ir embora. Amém? Prefiro ser taxada de radical, né? Às vezes a gente é mesmo. Eu até admito que eu sou algumas vezes, mas eu prefiro assim porque eu sei que um dia eu e você nós vamos comparecer diante de Deus, e cada um de nós terá que dar conta dos nossos atos. A cada um Deus vai questionar, e a cada um Deus tem a nossa história, irmãos. Nós cantamos aqui hoje: Deus tem a nossa história, desde antes mesmo que o meu ossinho, um deles, o primeiro, fosse formado lá no ventre da dona Nair. Deus já conhecia a minha história. Deus me deu muitos livramentos de morte. Quase comentava esses dias lá em casa, que nem vou falar para os irmãos desde bebê. Muitos livramentos de morte o Senhor me deu, porque o Senhor quer ainda algo comigo. Sabe, irmãos, então, essa é a apostasia teológica. É a teologia que fala de conhecer Deus, é estudar sobre Deus e a sua palavra, mas muitas pessoas não querem mais, estão substituindo a palavra de Deus, que é a vitamina para nós, que é a vida, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e é ela que transforma a nossa vida, é ela que transforma o nosso caráter, é a palavra de Deus. Oh, aleluia. Leia a Bíblia, meu irmão. Se habitue a ler a Bíblia. Dá preguiça, dá sono, dá canseira, não entendo. Compre uma Bíblia da linguagem de hoje. Todos entendem, todos entendem. Não tem como não entender. Sabe por quê? Aquilo que nós não entendemos, o Espírito Santo vem e nos ensina. Quem que ensina o ex a cantar desse jeito? O Bruno acabou de vir para a igreja, então eu vou, ele ia chamar você aqui, né? Se ajudar ele, eu que te ajudei. Sabe, irmãos, é o Espírito Santo. Mas vamos falar um pouquinho no aspecto da apostasia moral, ou seja, da nossa conduta. Sabe quando acontece a apostasia moral? É quando a hipocrisia, a falsidade, o fingimento se instala dentro do nosso coração. Não, pastor, eu não sou falsa, eu não sou fingido, eu não sou hipócrita. Mas a Bíblia fala isso, que é a apostasia, irmãos, é quando a hipocrisia, a falsidade, o fingimento se instala no coração da pessoa. E daí, irmãos, isso a pessoa professa por meio das suas palavras que ela crê em Deus. Eu creio em Deus. Eu sou crente. Eu sou da Igreja Batista de Betel. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou da Igreja tal. Eu sou da Igreja tal. Ela fala, ela professa. Mas as suas atitudes e as suas palavras negam isso. Envergonham o Evangelho. Desculpem, eu falei que hoje ia ser paulada. Em Deus, mas negam a Deus. Dizem, a Bíblia diz no versículo que nós vamos ler daqui a pouco: e com as suas obras elas negam a Deus, com os seus maus testemunhos negam a Deus, com as suas más atitudes negam a Deus. O que é isso, irmãos? É apostasia, é declínio da
É isso que Deus quer de nós nessa noite. Apostatar, irmãos, moralmente, também é desviar-se dos caminhos de Deus, ou caminhar relaxadamente com Ele. Entenderam? Apostatar da fé é também andar relaxadamente nos caminhos do Senhor. Observem o que o Senhor fala para nós, fala sobre isso. Isaías 29, 13a. Amém? Vem rapidinho, por favor. Isaías 29, 13a. Deixa eu fazer já prontinho, por favor, Carlinhos. Leiam comigo, irmãos. Porque o Senhor disse. O que Deus disse? Pois este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só enganamento dos homens em coisas de. Joga o outro, por favor. Romanos 8, 6 a 13. Estou dentro do meu horário aqui, tá, meus queridos? Romanos 8. Rapidinho, por favor. 6. Aí vai indo. Escutem agora, queridos. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Versículo 7, por favor. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Próximo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O próximo. Vós, porém, aleluia, igreja, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus habita em nós, ok? Pode aplaudir o Senhor por isso, porque é um presente. É um presente de Deus. É um presente de Deus. Aleluia! Quem somos nós, irmãos? O Espírito Santo habitar, mas a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Próximo, tem mais um? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Tem mais um? Vamos lá. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. O último. Porque, leiam comigo, se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Se viver segundo a carne, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, diga para alguém aí, viva segundo o Espírito, para que você não morra. Viva segundo o Espírito, para que você não morra, para que você viva. Aleluia. Por que acontece a apostasia? Que nós estamos, que é declínio da fé, que é a profanação do sagrado, que é a rebeldia e desobediência aos valores espirituais. Lembram que eu falei isso agora há pouco, irmãos? Amém? Você lembra? Por que então? Por que acontece? Vou falar para os irmãos por quê? Porque estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra. Nós não sabemos como será, irmãos, daqui para diante. Nós colocamos, principalmente a igreja de Cristo, né? Colocamos um presidente lá. Mas só Deus sabe como essa nação vai ser regida. Nós esperamos
Segundo, pela influência do maligno no mundo. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão rugindo e procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno está no mundo. Irmãos, vocês já viram notícias tão terríveis como nós estamos ouvindo nos últimos dias? Olha hoje aquela notícia, né? O pai, empresário, chega lá no posto, que a esposa médica estava atendendo, e sai correndo atrás dela com a criança, uma menina, e aí o que acontece? Vocês sabem? Vocês viram hoje? Ele esfaqueou a mulher, ele esfaqueou a criança, e depois ele se suicidou. O mundo jaz no maligno. Pai matando crianças, pai matando seus filhos que saíram de dentro deles, filhos matando o pai, vizinhos por nada brigam e se matam. Irmãos, é o fim, irmãos. A igreja precisa acordar, a igreja precisa viver a fé, a igreja precisa viver a esperança, a igreja precisa viver o amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos buscar o temor, mais o temor de Deus no nosso coração. Esse mundo, irmãos, imagina como Deus está vendo, e você pergunta por que Deus permite? Por causa do erro do homem, por causa da maldade do coração do homem. Se esse homem hoje, ontem antes de cometer isso, ele tivesse buscado a Deus, entrado na primeira igreja que ele encontrasse com as portas abertas, eu tenho certeza que essa história não teria esse fim. Que bom que eu e você estamos aqui na presença de Deus nessa noite. Terceiro, pela hipocrisia daqueles que ensinam o evangelho fácil de seguir, o evangelho sem renúncias. As igrejas que estão mais votadas são aquelas igrejas que venha como está e pode ficar como está. Mas as igrejas que estão pregando o evangelho genuíno estão dizendo, como Jesus disse, venham como está, mas renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Siga-me. Essa renúncia, irmãos, o nosso erro é terrível. A nossa luta, irmãos, contra nós mesmos é terrível. É uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne, porque a nossa carne quer desfrutar de tudo. Muita coisa é para nós, né? Nós somos filhos de Deus e nós podemos sim, mas tem coisa que Deus já pôs um limite na tua vida. E o Senhor já está falando para você não dê mais um passo. Não dê mais um passo em direção, porque tem um abismo na frente que você vai estar vendo. O Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Deus já colocou um limite para você. Eu não planejei falar isso, não está anotado aqui, mas o Espírito Santo está colocando na minha boca. Não dê mais um passo, porque Deus não está nisso. Deus não está nisso. Se você der mais um passo, tem um abismo muito grande, você não conseguirá mais sair dele. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Quarto, por causa dos corações incrédulos e perversos, Hebreus 3:12. Coração perverso e coração incrédulo. Olha o que diz ali. Vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer um de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Quem conhece alguém aqui que já se apartou de Deus? Do Deus vivo? Quantos conhecem pessoas que já se afastaram dos caminhos do Senhor? Então, vede, irmãos, que me ouvem nesta noite, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Quinto e último, aumento da iniquidade. Que é iniquidade, pastora? Tudo aquilo que é contrário à moral, que é contrário à fé genuína e verdadeira, que é contrário à justiça. Iniquidade também é o ato de ser mau caráter. É o desrespeito à palavra de Deus e os seus ensinamentos. Uma pessoa iníqua é aquela que se acostuma a pecar. A mente fica cauterizada.
Isso é ser uma pessoa, faz parte de uma pessoa iníqua. Não se importa com as consequências dos seus atos. Não se incomoda por causar escândalo. E não sente mais vergonha de cometer tais atos. Não é fácil nós falar isso aqui. Como evitar então, pastor, a apostasia? Primeiro, procure conhecer melhor o Deus que você serve. Amém? Conheça mais a palavra de Deus. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, Salmo 119:5, e luz para o nosso caminho. Romanos 12:1 fala que nós devemos renovar a nossa mente. Irmãos, a nossa mente ela é cheia todos os dias com todos os tipos de informações que a mídia nos dá. Nós temos muitas gavetinhas aqui dentro, né? E vão se enchendo, e vão se enchendo, e vão se enchendo. Coisas que muitas vezes, irmãos, nos colocam para baixo. Mas ele se corre para a palavra. E o Senhor te levanta. O Senhor te põe em pé. Conheça a palavra para você desfrutar das bênçãos do Senhor. Aleluia. Seja humilde, né? Seja firme. Não se desvie. Evite as más companhias. Evite andar com pessoas mundanas. Evite andar com pessoas que não conhecem o Deus que você conhece, ou que conheceram e se desviaram. A Bíblia diz que aquele que se desvia, irmãos, é muito terrível. Mas fala que é como a porca, né? Que volta depois de lavada a lama, ou como o cão que volta ao seu vômito. Eu li e falei que não ia falar esse versículo, mas eu lembrei dele agora. Sabe, irmãos? Procure andar com pessoas. Eu falo, ande com pessoas que dá árvore que dá sombra. Não é, irmãos? Tudo é normal. Não é assim, né? Na apostasia a pessoa começa a achar que tudo é normal. Você precisa ter um coração humilde e não um coração soberbo. Ter um coração quebrantado para amar mais as pessoas e não amar o mundo. Caso contrário, estou terminando mesmo, tá, irmãos? Caso contrário, você vai naufragar na fé. Não importa se tem 1 ano, se tem 2, se tem 10, se tem 20 que serve a Deus. Se não atentar para essas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração para a igreja que veio adorar nesta noite. Só que, irmãos, a Bíblia diz que Deus açoita e corrige aquele que Ele ama. Por isso que Deus está falando conosco nesta noite. Porque Ele nos ama. E Ele não quer, irmãos, nos abandonar. Ele não quer nos abandonar. Caso contrário, você pode não vai naufragar na fé. Caso contrário, você vai decair, vai perder a graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça, que é o amor de Deus, que é o favor que nós não merecemos. Caso contrário, irmãos, você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Caso contrário, você será enganado pelo maligno. Se você entrar na apostasia, Deus vai te abandonar. É difícil? Caso você entrar, mostra aí Mateus 7:23. Caso você entrar, eu não estou falando isso de mim mesmo. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sangue de Jesus esteja sobre nossas vidas. Irmãos, eu estou relendo a Bíblia. Eu quero que você tiver curiosidade, leia lá, principalmente segundo Crônicas. Quantos reis começaram o reinado na obediência, seguindo o que Davi tinha ensinado, o que Salomão tinha ensinado, e aí chegavam lá, aquele templo construído, e eles adoravam, ali um pouco eles começavam a entrar na apostasia, começava o declínio, e eles começavam a trazer os ídolos mundos para dentro da casa do Senhor. Teve rei, irmãos, que pôs os seus filhinhos vivos para serem queimados, oferecendo a deuses, a demônios. Sabe o que foi isso? Aí Deus fala para eles: eu estou irado convosco. Então, irmãos, você precisa se atentar mais para isso, para que você não perca a salvação. Portanto, queridos, vamos colocar em pé neste momento.
dia fizemos uma aliança com Deus. Todos nós um dia aqui ou em outra igreja, em outro local, nós fizemos uma aliança com Deus. E talvez, irmãos, as coisas têm te incomodado, têm te iludido. Satanás tem feito de tudo para te mostrar que longe de Deus é melhor, mas eu digo que não é. Somente com Deus, por mais difícil que seja, é que nós somos mais do que vencedores. Procure cumprir seus compromissos com Deus e procure perseverar. E eu quero terminar com um versículo, 1 Coríntios 13:13, que fala: agora, pois, permanecei a fé. O que mais? A esperança e o amor. Amém. Agora, pois, permaneçam. Igreja do Senhor que me ouve nesta noite. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, permaneça. Eu quero que Carlinhos ponha muito bem lindo aí, Carlos. Ou ali tem louvor, alguma coisa? Carlos, quero que você feche seus olhos agora.